eu precisava que o limite pela esquerda e pela direita existisse. Para ser diferenciável, tu precisa que a derivada pela esquerda e pela direita exista. Então vamos escrever isso. Para ser derivável, a derivada pela esquerda e pela direita tem que existir. Ou seja, o valor deve ser o mesmo. Então tu vai fazer a derivada pela esquerda e pela direita e o valor tem que ser igual. Ok. Resumidamente é isso. A gente já fez a derivada dessas funções, então a gente não precisa fazer de novo. Sim. Eu vou pegar ali as derivadas. Nós temos essa derivada aqui da primeira e a outra derivada. Sim, essa aí mesmo. A outra derivada. Tem uma derivada feita. Não, é que era meio pequeno, né? É bem simples a outra derivada, ficou pequenininho. Aqui. Então, se a gente pegar o ponto que nós estamos estudando a continuidade, que no caso é o zero, Sim. colocarmos aqui e der a mesma resposta, significa que nós estamos tratando de uma coisa que é diferenciável. Então, se a gente não errou nada na derivada, né, porque faz um tempo aí que eu fiz elas, a gente vai ter, se é zero, então vai ficar 2 menos 2, porque vai ficar 2 sobre 1, então vai dar Sim. 0. Aqui é a mesma coisa. Se tu tens aqui, vai ficar 0 também. Basicamente é jogar pontos que nós estamos interessados na função. A coisa é que às vezes quando tu jogas o ponto, ele tem uma indeterminação, né? Daí tu tens que resolver um limite. Não foi o caso aqui, foi mais simples, felizmente. Então, na continuidade... Não, isso não é continuidade. Diferenciabilidade. Diferenciabilidade, sim. Temos que, para ver se é contínuo, se é diferenciável até nesse ponto, temos que substituir onde tem o x, é isso? Exatamente. Primeiro derivar a função, depois substituir o valor onde tem x, é isso? É, isso. Lembrando que essa pergunta ela só faz sentido quando tu tens uma situação como essa, tá? Que a função ela tem essa quebra. Ok. Duas regiões diferentes. Bem, aqui precisou de duas equações para representar algo do gênero. Mas tem funções que têm isso naturalmente, tipo a função 1 sobre x. A função 1 sobre x, eu acabei de falar, 1 sobre x é uma coisa só. E daí o que. Mas olha só como é o gráfico da 1 sobre x, é isso aqui. Tipo uma hipérbole. Sim. Então, aqui, se tu fizesse o teste, ia dar ruim, né? Porque, por um lado, tu tá indo lá para o menos infinito. Por outro lado do zero, tu tá indo para o mais infinito. Outro caso também, o y igual a 1 sobre x quadrado, que aqui a avaliação já é distinta, porque as duas estão indo para o mais infinito. Então, seria possível calcular a diferenciabilidade dessas aí ou não? Seria, só que tu terias que aplicar o limite. Ah, Pela esquerda e pela direita. Aí tu tem que tomar cuidado, porque o sinal é distinto de uma para outra, né? ok. Tem que tomar cuidado com isso. Sim. Beleza, vamos ver aí aqui. Study the existence of extreme points. Bem, para que exista pontos extremos, né, tu tem que primeiro entender o que é um ponto extremo. Vamos lá. O ponto extremo é aquele que a função muda seu comportamento. Então ela deixa de ser crescente e fica decrescente. Oh, Ou o sério? contrário. Ou pode ser um ponto também que ela tem alguma indeterminação, como o zero, ali naqueles gráficos que eu acabei de fazer. Sim. Eles divergiam completamente ali. Também poderia ser um ponto extremo. Como é que faz para encontrar? Para encontrá-los, devemos derivar a função e igualar a zero. Tudo é derivar, meu Deus. Derivar. A maioria das coisas que você tem que fazer no cálculo é derivar e igualar a zero. Por que isso acontece, né? Bem, porque a derivada ela não é só uma nova função que tu cria, mas ela rege o comportamento da função. Por exemplo, rapidamente aqui, se tu tens um gráfico assim, né, digamos, a derivada, né, num determinado ponto, tu deriva essa função e aplica a derivada num determinado ponto. O que é aplicar? É pegar o valor do ponto e jogar na derivada. Tem um valor, um x0. Tu derivou e jogou aqui. O valor que tu está encontrando, ele é a inclinação da reta tangente à função nesse ponto.
Então, note que, como essa reta é decrescente, essa reta roxa que eu fiz aqui é decrescente, bem, ela indica algo interessante, né? Que a função também é decrescente nessa região. Notas, sim, ela caindo. Só que, veja, quanto mais próximo tu tá aqui desse ponto mínimo ali, né? Ponto onde a função ela muda o comportamento, a reta tangente, ó, ela vai ficando mais inclinada, quer dizer, desculpa, menos inclinada, ela vai ficando mais horizontal. Isso é muito importante. Olha só, aqui na eminência de estar no ponto, ela já está quase horizontal. E daí, obviamente, quando tu chegas ali no ponto mínimo, o que que acontece? Ela fica igualzinha o eixo X, totalmente horizontal. Sim. Por que que isso é importante? Porque, olha só, o coeficiente angular de uma reta horizontal é zero. Então é por isso que a gente tem que igualar a zero. Porque a gente está buscando justamente a reta tangente que é horizontal. Sim. Por isso que a gente pega a derivada igual a zero, porque a derivada é justamente o coeficiente angular. Muito bem. O que indica, o que faz a tua reta ser horizontal. Muito bem. Então se for calcular ponto extremo, tem que igualar a zero. Isso. Por causa desse negócio que eu te falei aí. Pode ser que num problema ele pergunte assim, encontra para nós aí qual que é a equação da reta que é horizontal, mas é tangente a essa curva. Então tu tem que entender o que eu acabei de fazer aqui. A representação que significa na prática, graficamente, uma derivada. Sim. Note que a derivada, né, não é a reta em si, mas a inclinação dela. Vamos fazer agora o que a gente acabou de fazer. Ele pode pensar, professor, mas tu já não acabou de fazer isso? Colocou zero ali? Não. Eu coloquei zero no X. Sim, sim. É diferente de colocar o zero no Y, é o que eu vou fazer agora. Ok. Isso, essa é a diferença. Entendi Aqui agora. a gente está, de fato, chamando o coeficiente angular de zero. Antes eu estava encontrando qual era o valor para que o x fosse zero. Sim, sim. Então, se eu jogar o 2 para o outro lado, né, depois eu passo esse negócio multiplicando, assim, rapidamente, tá? Novamente, eu não sei como é que tu tá de matemática básica, mas uma matemática rapidinha aqui vai ficar desse jeito, tá? Sim. Passei o 2 para o outro lado, cortei, passei multiplicando. E agora nós temos uma situação interessante aqui, porque tá ao quadrado. Então, o que a gente faz? Raiz quadrada, né? Sim. Só que aí tem um problema. Qual que é a raiz quadrada de 1? Mas, quer dizer, tem dois valores, né? Exato, esse é o problema. Porque tu vai ter duas respostas aqui, então. Sim. Tu vai ter uma resposta considerando que ele é positivo e outra que ele é negativo. Sim. Então, considerar positivo primeiro. Se tu considerar isso positivo, x é zero. Então, para essa função, como era de se esperar, né, Lina, o x igual a zero, ele é um ponto crítico. Por quê? Porque, é justamente o ponto onde o comportamento muda aqui, né? Então era de se esperar que fosse um ponto crítico. Vamos ver o outro ponto. Então, se a gente considerar negativo, daí vai ficar x igual a menos 1. Legal, temos dois pontos críticos aqui. Sim. Isso para a função da esquerda, né? Agora vamos pegar a da direita. Isso aqui. Novamente. Vai esse zero aqui. Daí, novamente, se a gente fizer uma matemática rápida aqui, vai ficar x mais 1 igual a 1. Sim. Aqui já não tem essa situação dupla, né? Vai ser simplesmente x igual a zero, o único ponto crítico. Sim. E já era ali em cima, então provavelmente seria aqui também, novamente, porque zero é onde muda o comportamento. E você tem dois resultados diferentes para... É bem normal. É bem normal tu teres funções onde tu tens vários pontos críticos, né? Okay. Quando a gente está no secundário, a gente estuda muito a parábola, né? Faz a fórmula resolvente, etc. Então essa função só tem um ponto extremo, é isso? Dois, o menos 1 e o 0. Sim, sim. Ó, quando a gente está trabalhando lá no secundário, né, que tem a parábola, ela tem um ponto extremo só, que é o vértice dela. Sim. Porque é o único ponto onde muda o comportamento dela.
era decrescente, a partir dele ficou crescente. Certo? Só que também, né, a gente tem outras funções, tipo a reta. A reta, nota, ela nunca muda o comportamento, não é mesmo? Sim. Sempre crescente. Então ela não tem ponto crítico. Outra função que a gente trabalha às vezes é essa aqui. Ah, entendi. Essa função é a x ao cubo. Ela tem Sim. 2 pontos críticos. Porque ela muda 2 vezes de comportamento. Ah, Crescente, decrescente, crescente. Então, vai depender da função que tu estás trabalhando, tá? Essas aí tiveram 2 pontos. entendi. Pronto, o problema terminou. Agora, esse ponto é máximo, é mínimo, é um ponto de inflexão, o que que é? Ele poderia ter perguntado, mas na prática ele não perguntou. Então a gente ignora. Ele pediu só a existência, ele não está perguntando se é de máximo, mínimo, etc. Então, para que perder tempo fazendo conta? Agora a F já é uma outra pergunta interessante. Study the existence of oblique asyntotes of F. Então ele quer saber a existência de assíntotas oblíquas. O que é uma assíntota oblíqua? Tem que entender que oblíquo tem a ver com diagonal, né? Por exemplo, a gente tem um músculo oblíquo no abdômen, que é um músculo diagonal. Então, uma assíntota oblíqua tem a ideia de assíntota e de oblíquo. Oblíquo tu já sabe que é diagonal, mas tu sabes o que é uma assíntota? Eu acho que sei. Eu sei, mas eu não sei explicar o que é, mas eu sei, na minha cabeça eu sei. Então tu sabe que é uma tendência, né, a um determinado comportamento. Sim. Isso é uma assíntota. Por exemplo, tu tens claramente que essa função tem uma assíntota aqui, né? Ela tem uma tendência a chegar nessa reta, ela nunca chega. Isso tem uma tendência. Isso é uma assíntota. E se ela continuasse aqui, mesma coisa. Também teria uma assíntota. Bem, aqui ela tem uma assíntota horizontal, porque é um comportamento horizontal, e aqui seria uma assíntota vertical. O que seria uma assíntota oblíqua? Uma coisa que fosse para diagonal. Ok, entendi. Isso. Então, por exemplo, essa função aqui que eu vou desenhar agora, ela tem uma assíntota oblíqua. Que ela tende ao comportamento aqui dessa reta. Oblíqua, e essa parte aí não é vertical? Aí que tá... Também teria uma assíntota vertical. Às vezes a função ela pode ter mais de uma assíntota, né? Ok. Agora, o problema é, para encontrar assíntotas verticais e horizontais até que é fácil. O problema é a oblíqua. Porque envolve uma conta. Envolve uma equaçãozinha. Tá bom? Okay. Tá. Então, tem um site que eu sempre gosto de pegar a imagem para demonstrar o que está acontecendo, que é esse aqui. Nossa, isso também é uma assíntota oblíqua, só que é uma assíntota oscilante. sim. Pode acontecer. No final ela fica reta, tipo assim, totalmente, sei lá, sem essas curvas aí, né? Exato. O que o problema está pedindo é justamente a equação dessa reta, se ela existe, né? Claro. Sim. Então, para descobrir se ela existe ou não, a gente tem que resolver essas duas contas aqui. Ok? Então, note que é a função menos um mx mais b. Agora, surge a pergunta, né? Quem que é o m e quem que é o b? Sim. Beleza. O m e o b, eles são justamente o que caracterizaria a assíntota. O m seria o coeficiente angular da assíntota e o b o coeficiente linear. Então, na prática, o que a gente precisa fazer é descobrir fazendo esse limite aqui, tendendo a infinito. Então, vamos fazer isso aí. Bem, tem que pegar as funções e aplicar limite. Ok. Então, se a gente aplicar limite e aparecer um padrão igual a isso aqui, a gente está a falar de uma função que tem assíntotas. Sim. Muito bem. Vamos aplicar limite então. Tu estás acostumado a aplicar limite? Como é que é? Tô. Que bom. Note que para encontrar esse M e esse B, também tem equação, né? Eu acho que fica mais rápido do que ficar buscando padrões. Essa é vamos dizer assim, a equação para o M. Então é tu pegares a função, dividir por x e aplicar o limite. Ok. Chato é ter que decorar essas coisas, né? Coisa para decorar, ainda mais que tu tem outras disciplinas. Essa aqui é a equação do B. Ok. Então eu vou fazer o M da primeira equação, que é essa. O legal é que, se tu olhares essas equações que eu acabei de colocar aqui, elas pedem para
menos infinito e para mais infinito. Mais infinito, sim. Terias que fazer os dois. Mas, como a nossa função, ela, a primeira, ela só serve para valores negativos, então só estou preocupado com menos infinito. Sim. Então vamos procurar o m dela. Eu vou chamar até de m menos, porque ela está tratando da primeira. Igual, para não confundir com a outra. Sim. Igual isso aqui, x tendendo a menos infinito, a função toda por x, é o que manda a regra. Sim. Pronto. Tá. Então agora a gente pode utilizar algumas propriedades de limite, né? Dá para cortar esse x, dá para jogar ali para baixo. Vai ficar limite de 2 mais aquela função ali. Sim. Mais x. Okay. Pronto, apesar de ser um limite no infinito, divisões, coisas feias assim, sai bem tranquilamente, tá? Se tu aplicas numa constante, ela continua, já que é uma soma, né? A gente costuma falar no Brasil assim, o limite da soma é a soma dos limites. Quadrado. Mas não tem problema ter o quadrado aqui, porque, o problema não é bem isso. Porque o limite vai ficar positivo, esse limite ao quadrado fica positivo. Ok. Chato. Daí vai ter que tomar um cuidado. Sim. Porque vai ficar menos infinito, mais infinito, né? Ok. Isso é meio chato mesmo. Uhum. Agora, como é que a gente sai dessa indeterminação? Tem algumas formas. Tu podes usar L'Hopital. Conhece L'Hopital? Eu já ouvi falar, mas não sei o que é. L'Hopital é uma forma muito simples de resolver limites. É simplesmente tu derivar em cima e embaixo. O problema é que, nesse caso aqui, se tu derivares em cima, vai dar zero. Poxa, os caras avacalharam aqui nesse limite. Pode ser que, por causa desse fenômeno, não tenha as mesmas. Eu sei que vai ser, eu sei que vai ter aqui, porque eu conheço esse padrão, né? Mas eu penso como te explicar isso, sem precisar passar muita matéria, entendeu? Ok. Mas vamos lá, como é que eu posso dizer? Tu vai ter que acreditar em mim agora. Tá vendo que aqui tá ao quadrado? Sim. Certo? Então, se tá ao quadrado, significa que o infinito que vem desse cara, ele cresce mais rápido que o que vem desse. Ok. Quero dizer assim, infinito ao quadrado é maior que o infinito normal, vamos dizer assim. Sim. Certo? Então, meio que tu pode ignorar esse. A gente está trabalhando com polinômios na matemática, a gente pode fazer isso normalmente. Ignorar os termos de menor grau, quando eles estão no infinito. Ok. Então, por isso que aqui vai ficar infinito, 1 dividido por infinito, zero. Pronto, tu encontrou o m. O m é 2. Parece que tem uma assíntota, então. Okay? Sim. Agora tens que encontrar. Agora tu tens que encontrar o teu, né? Eu fiz pro meu. Agora tu tens que fazer pro teu, a função é essa. Tu já sabes que tem que aplicar o limite. Sim. Vou colocar lá aqui para tu poderes ver, né? E tá aparecendo bem aí na tua tela? Sim, tá vendo. O limite que tu tens que fazer é esse aqui, tá? A mesma coisa que eu fiz, mas para essa função. Tá. Dividir por x, é isso. Qual é o valor de M? Deixa eu ver. Isso, tem que fazer o limite. Não esquece de dividir por x, tá bom? Sim. Tenta fazer do jeito que tu sabe. Sim. Hum.
O resultado foi 1. O resultado foi 1. Poxa, você fez bem rápido, que legal. Já terminaste também? Não, eu não fiz. Mas só de olhar aqui eu sei que vai dar 1, porque esse cara vai dar 1, esse aqui vai dar 0, e Sim. aqui tu também tens esse comportamento estranho, né? Por quê? Porque o ln é uma função que ela cresce devagar. Sim, é isso mesmo. Então dá 1. Show! Muito bem. Poxa, que legal, que legal. Então Uhum. nós temos aqui duas assíntotas. Encontramos o M. Agora, para encontrar o B, é uma conta mais fácil, né? Simplesmente f de x menos mx. Então eu vou fazer só o meu aqui. Legal que tu sabe fazer. Então, Ah, não precisa ok. de fazer. Aí eu já encontrei o meu 1, né? Uhum. De acordo com a equação do B. Então, vou fazer uma tela aqui. De acordo com a equação do B, tem que fazer f de x menos m. Meu Deus, cara. Ela tá horrível. Uhum. Eu tenho que fazer -2, não? Não, não, calma. Só pensar as coisas. Uhum. Bom. Para ver, sabendo quem é f de x, que é, no meu caso aqui é essa. Uhum. Eu estou a ouvir com muitos cortes, falhas. Ah, tá. Meu microfone aqui, que eu me mexi na cadeira, ele caiu. Ok, ok. Agora sim. Uhum. O m que eu tinha encontrado era 1 vezes o x. Pronto, tem que fazer esse limite aqui, tendendo ao infinito. Uhum. Então, o que acontece é que vai haver uma simplificação nessa conta. Porque tem 2x menos x, então vai ficar só x. Ah, ok. Limitinho simples para quem resolveu o que tu acabou de resolver. Sim. Ah, pensei que tinha que subtrair com o valor do limite como é que é? Do valor de M. Nós tínhamos achado o valor de M. Pensei que Sim, ia ser mas aqui. esse é o meu m. Não, não era 2. M era, o m era 2? Será 2? Perfeito. Eu vi errado. Sim. Então, de fato corta. Olha só que coisa boa, porque se Uhum. corta, né? Agora a gente Sim, vai ter um B coerente. Antes a gente, se não cortasse, teria um B infinito, sim, que não é o caso. E agora aplicas o infinito, né? Vamos ter 0. sim. Show de bola. Boa. Entendi. Então eu encontrei o B, depois tu faz a tua aí para encontrar o teu B, beleza? Vamos Tá bom. fazer outra conta. E aí, qual que tu queres fazer dessa listona que tu me enviaste? Hum, tem uma última conta nessa página. Podemos ver a folha toda, por favor? Só quero lembrar. Claro, claro. Just a Hum, second. Eu lembro-me que a última pergunta era. Não estou entendendo nada. Hum, essa aí, 10 não. A 10, essa é 10A, eu acho. Acho que tem uma outra depois dessa. Ok. B, Era 10B. sim. E também a número 6 depois. Vamos ver qual que é mais fácil, 2B ou A6. Uhum. Calcule a derivada. Eu acho que a 6 é melhor pra gente começar. Depois a gente vai pra última, que é mais difícil. Tá bom. Certeza. Então, tu tens uma divisão, Uhum. tens um expoente com uma função. Uhum. Então, tu tens que utilizar várias regras. Regra da potência, regra do quociente, por aí vai. Tá bom? Sim. Então, vamos começar pela regra do quociente. Como tu sabes, né, a regra do quociente diz o seguinte: se tu tem uma função que é um u sobre v, a derivada vai ser a derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividir o de baixo ao quadrado, certo? Sim. Pronto. Então eu estou fazendo tudo isso para que eu simplesmente pegue as pecinhas do quebra-cabeça e coloque no lugar, né? Uhum. Eu vou pegar os elementos ali e substituir cada um no seu devido lugar. Por exemplo, esse aqui é o que eu chamei de U, é o cara de cima. Hum. Vou colocar aqui U, aqui eu vou colocar
Vou fazer assim. Uhum. Então esse é o U. E vai o U separadamente, então não vai precisar se preocupar, a gente vai fazendo as coisas peça a peça. Sim. Os problemas. Muito bem. E agora o próprio cara que eu acabei de colocar aqui, o V derivado. Vezes o U, daí tu olha assim, meu Deus, arco seno. Não, tabelado isso aí. Uhum. E dividido pelo arco seno ao quadrado. O que tu Uhum. tens que lembrar aqui para não perder tempo é que tu não vai ficar tentando simplificar as coisas, né? A parte de cima com a de baixo. Então Ah, agora a gente vai se preocupar com cada elemento separadamente aqui. Qual que será a derivada do arco seno, né? Tu tens uma tabela de derivada em integrais? deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho uma para te enviar, caso tu não tenhas. Eu não tenho, porque tudo que eu tenho eu vejo na internet. Eu não sei o que é, o que pesquisar praticamente. Tá, deixa eu te mandar aqui. Só um segundo, PDF. Essas coisas com trigonometria, nos limites, sei lá. Mas nos limites a trigonometria pode ser ignorada ou não? Os limites, a trigonometria pode ser ignorada? Algumas vezes sim. Hum, Tipo, tem vezes que não, até tem os limites notáveis que envolve seno, cosseno. sim, Então dá para ignorar sempre, tá? sim, Mas sim. de modo geral dá. Tu Uhum. pode usar o teorema da função limitada, daí tu ignora boa parte. Tá, eu te mandei aí no WhatsApp a tabela, quero que tu abras ela, tá? Já. Já. Daí lá no final eu acredito que tem as derivadas de função trigonométrica, se não me engano, é isso. Tem. Qual que é a derivada do arcosseno? Tens aí? Tô vendo, não sei se encontra. Não encontro. Talvez não tenha. Sim. Não tem. Deixa eu ver ali. Eu sei que tem integral, isso eu sei, mas a Sim. derivada eu tô vendo que tem. Deixa eu ver. Uhum. Só te mandei e não abri. Calma. Acho que encontrei. Tem sim. É a Sim. 15. Sim, 15. Isso, então. Encontrei. É aqui. Nossa, isso é muita coisa. Tu diz? Não, não é não, pode ficar tranquila. Porque Uhum. quando tu tens a derivada decorada, né, ou numa tabela, pronto, não precisa fazer mais nada. A única Uhum. coisa aqui que tu vai precisar para terminar é identificar quem é o U. Uhum. O U é o cara que está dentro do arco-seno. Então, no É, nosso caso, o U é 2x, certo? sim, 2x. Pronto. Então, significa que a derivada dessa função vai ser a derivada de U. Quem que é a derivada de 2x? 2. 2, exatamente. E embaixo vai ficar a raiz de 1 menos 2x ao quadrado. Ok, entendi. Pronto. E tipo, Pronto, feita a puxa. derivada. Não tem mais o que fazer. Uhum. Agora vamos fazer a derivada do outro ali, que é o e na seno de x ao Ah, quadrado. entendi. Então eu vou ter que ficar decorando essa tabela a sério mesmo. Isso. Infelizmente. Não tem como tu encontrar isso aqui fazendo matemática, entendeu? Tu tens que decorar. Sim. É muito complexo fazer um limite pela definição, então algumas coisas tu tem que decorar mesmo. Uhum. Eu recomendaria que no mínimo dessa tabela aí tu decorasse até a 18ª. Assim. Uhum. Bem, como é que a gente vai resolver este limite agora? Que ele é uma função exponencial, com uma função em cima, também tem na tabela. Uhum. Na tabela a gente tem a 8. 8. A derivada 8. Se tu olhares, é isso aqui. Ok. O que diz a derivada 8? Diz que quando tu tens uma função que depende de x, ou por outra função que depende de x, é isso que ocorre. Mas no nosso caso, né, o bom do nosso caso é que aqui o e sozinho, a parte de baixo, ela não depende de x, ela é só o e, é só um número. Sim. Então, olha só que coisa boa, a gente pode usar diretamente a 5, é a derivada do e. Sim. Eu acho que tu conhece essa, né? Eu conheço assim.
Então pronto. De novo, a gente vai se preocupar só com a derivada da parte de cima, porque o E na U continua, né, na derivada. Então vai continuar isso, veja, eu vou só copiar mesmo, ó, não vou nem escrever. Aqui. E agora eu tenho que ver quem é a derivada do U. Bem, a gente já entendeu que o U é o seno de x ao quadrado, né? Tem que ver, será que tem que ver aqui de novo na tabela? Tem que descobrir quem é a derivada do seno de x ao quadrado, é isso que tem que fazer. Daí, eu sei quem é a derivada de seno de x, né? Vai ser a derivada de x ao quadrado vezes cosseno, né? Quase isso. Se tu Nossa. olhares ali a derivada do seno, né, que agora é a derivada 9, ela diz o seguinte, ó. A gente já entendeu que a única coisa que falta aqui é derivar o seno de x, né? Então, por hora, eu vou deixar aqui do ladinho. Deixar isso indicado aqui para ti, né? Como tu entendeu, o linha. Então, o linha é o seno de x ao quadrado derivado. Eu vou até copiar para, olha só, usar justamente tudo que está aqui no enunciado. Ver que eu não estou fazendo nada demais, assim, colocando coisa do nada. Derivada disso. Agora tens que derivar o seno de x ao quadrado. Se tu olhares aqui, ele está dizendo que a derivada do seno de u, lembrando, o u é uma função que depende de x. Vai ser u' vezes o cosseno de u. Então, quem é o linha? É esse caso aqui, né? Sim. O x ao quadrado. Sim. O u é o x ao quadrado. O linha é 2x. Sim. Então, vai ficar 2x, porque a gente derivou o x ao quadrado, vezes o cosseno de u. Sim. Cosseno de x ao quadrado. Pronto, tá feito. Sim. Uma linha. Entendi. Se tu entenderes o processo, fica fácil. E agora é só colocares o negócio, cada peça em seu devido lugar. Tá feita a derivada. Entendi. Então, eu acho que eu tenho que estudar mesmo bem as propriedades, porque o que eu tentava fazer era simplificar as coisas e... A última coisa que tu tem que fazer é simplificar. Sim. Primeiro é substituir, então, os valores, né? Isso. Veja que fazer derivada é montar um quebra-cabeça. Tô montando um quebra-cabeça agora aqui, colocando cada peça em seu lugarzinho. Claro que vai ficar um negócio horrível, mas tu não precisa fazer isso. Tu não vai precisar simplificar depois. Porque Mas não... nem sempre é necessário simplificar, né? Oi? É necessário simplificar sempre. Não precisa simplificar. Ok. Né? É que tá bem pequeno já aqui, mas eu vou ampliar ainda mais. Agora sim. A derivada do de cima tá aqui, vou substituir a derivada do de cima. Então, vezes o de baixo normal, que é o arco seno. Agora menos a derivada de baixo, que é a derivada do arco seno, que é este, dividido pelo de cima normal, então eu nem mexo. Vezes o de cima normal, que é o e, né? Pronto, tá aí, derivado. Essa é a derivada. Sim. Não precisa fazer mais nada. Tá pensando, mas não dá para cortar, professor? Não, não dá. Não dá porque só tem um termo com arco-seno aqui em cima. Sim. Se nesse outro também tivesse arco-seno, até daria para cortar. Tem que ter nos dois. Então não tem como. Entendi agora. Entendeu? É isso aí. Então tá feito. Tá. Agora podemos ir para a última. Sim. Se cair uma derivada e tu tiveres uma tabela na hora, vai ser bom. É fácil, mas aí na prova a pessoa nunca sabe o que esperar. Então eu tenho que decorar tudo isso e eu não me imagino fazer tudo isso. Assim, de novo, né? Eu recomendaria que tu decorasse pelo menos até a 10ª. Até a 10ª. Eu queria mandar uma questão para que não está na prova, que eu sempre tive dificuldade em fazer. Era tipo, calma, eu não sei explicar, mas eu vou mandar aqui rápido. Só para ver se podemos fazer alguma coisa, porque eu nunca entendi isso. Deixa eu ver. Encontrei. Então vou mandar aqui no WhatsApp. Eu já sei a resposta, mas eu nunca entendi como fazer isso a sério mesmo. Tu enviou, eu tava no WhatsApp do Brasil. Aham. Tá bom, vamos lá.
considere a função composta, né? F, H de G. Muito bem. Tal que a G é aquela, sabendo que a derivada do H de 1 é 2 e a derivada segunda do H de 1 é 1, o valor da derivada segunda de 0. Essa aqui é uma função composta. Às vezes é difícil fazer essas coisas, mas eu acho que dá. Eu acho que eu consigo. Do nada, assim, me pegou de surpresa. Mas... É que eu vi isso nas minhas provas durante o período acadêmico e não entendi, nunca entendi isso. Primeiro tu tens que entender o que é uma função composta. Se aparece H ou G, significa que onde tiver X no H, tu vai colocar a função G. É isso, essa parte eu sei. Isso eu já sei, não. O que eu não entendo é como resolver essa conta. E daí tu tens que entender a regra da cadeia, a chain rule. A gente conversou um pouco sobre ela na outra aula. Né? Porque quando tu tens a chain rule, o que tu faz? Tu chama uma parte da função que estava ali meio feia, né, de U, daí tu derivas esse U, né, para que tu consigas fazer a derivada de uma função meio complexa. Né? Aqui é a mesma coisa. Se tu fizeres, por exemplo, a derivada do f, né, digamos que tu queira fazer a derivada do f, df de x, sabendo que essas funções dependem de x. Tu podes dizer, né, que é a mesma coisa, já que o f é isso, tu podes dizer que é disto derivado de x também. Sim. E, pela regra da cadeia, igual a gente estava fazendo na aula passada, não sei até onde a gente fez a regra da cadeia na aula passada, mas dá para fazer isso aqui, olha só. dH dg, opa, dg e g dx. Pode dizer isso. Isso facilita bastante. Tá. Percebeu? Sim. Tá, até aí eu consegui fazer. Agora, de alguma forma, tem que usar essas informações aqui para tentar resolver o resto do problema. Note que a gente sabe quem é a função g, então até daria para derivar aqui. Perfeito. Agora ele está dizendo que a derivada de 1 é igual a 2. Derivada do 1 é igual a 2. Tá, como é que a gente vai usar essa informação? Vamos com calma, vamos com calma. Se eu derivar de novo, posso derivar de novo esse negócio aqui. Só que daí eu vou ter que fazer uma regra da cadeia, uma regra do produto aqui, porque eu tenho uma multiplicação. Vamos lá, deixa eu tentar fazer de novo. Eu até faço essas contas, mas nunca com duas derivadas. Sem dar uma pesquisada antes e tal. Sim. Ia fazer, mas assim. Vamos ver. Isso, mais. Essa é a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais derivada do segundo vezes o primeiro normal. Então, reescrevendo isso aqui, né? Deixa eu só copiar para não perder muito tempo. Vai ter aqui uma derivada segunda. Só que essa linha, né, é uma derivada em x. Tem que tomar esse cuidado. Depois eu vou mexer com esse cara, com esse aqui é mais fácil. Que aqui vai ficar 2 e 2 aqui. A gente tem uma informação sobre G de 2. Não, tem sobre H de 2. Agora, aqui. O que eu estou fazendo está tudo certo. A pergunta é, será que isso vai levar até a resposta? É isso que eu estou meio preocupado aqui, talvez não leve. Sim. Agora tem que derivar novamente pela regra da cadeia isso aqui, porque tu estás derivando em x. Então, a gente vai ter desse termo a multiplicação de g. Vai ter dh, acho que de novo vai ter um dh, dg, dg, dx, eu acho que é isso. Eu acho, não tenho certeza, mas acho que é. A gente meio que vai levar tudo ao quadrado. Quase isso. Daí. Agora. Como é que fica isso? Quando a gente está tratando dessas multiplicações,
multiplicações de diferenciais, de modo geral, a gente fala que isso aí é ao quadrado. O problema é que eu estou meio incomodado com a unidade disso. Como é que aqui a coisa está ao quadrado e aqui ela não está ao quadrado? Deles talvez não seja ao quadrado. Talvez não é esse cara aqui ao quadrado. Demais. Acho que vai ficar DH 2. Sim, fica pelo menos bem simétrico aqui. DG. Tá tudo mais esse. Ou se fosse só na primeira, eu fazia. Uhum. Que conta mais estranha, não tô a gostar disso. O problema é que se estivesse certo, era só colocar esses valores agora na função e pronto. Porque H e H2, né, a gente substituiria aqui por o H1, substituiria por 2. Então, né, eu vou copiar esse negócio como se já tivesse, supondo que está certo isso aqui. Uhum. Não tenho certeza, mas vou supor que está certo. Isso é muita confusão para meus olhos. Para ti que não é de exatas, é para eu que sou, eu não estou lembrando como é que faz. Aqui, na derivada 1 do H é 2. Então, a derivada 1 do H está aqui. Aqui por 2. E a outra derivada ali, a derivada 2 do H, a segunda derivada do H é 1. Então, ali vai trocar por 1. E esses aqui, esses amiguinhos aqui, a gente pode obter, porque a gente tem qual é a função g. É só fazer a derivada 1 e 2. A derivada primeira vai ficar 2x mais 1. Sim. A derivada segunda, então, é a derivada de novo, vai ser 2. Uhum. Ele está pedindo, né, qual que é a derivada segunda em 0. Sim. Então tem que jogar 0 ali. Vai ficar 1 mais 2 vezes 2, 4. Certo? Que aqui está multiplicando. 1 mais 2, 4, que dá 5. A resposta seria 5. Tá certo. A resposta é 5? Sim. Tá brincando comigo? Sério. Eu não queria dizer a resposta, mas é 5. Essa é só para ver. É 5. Então, tipo, posso ignorar a primeira parte do espaço? É que tem muita letra aí. Eu só quero saber como. Então, eu só consegui chegar na resposta colocando aquilo. Essa aí é a estrutura da regra da cadeia, quando tu escreve uma função em função de outra. Não tem meio como ignorar isso. Agora, se tu quiser decorar isso aqui, né? Mas é muita coisa para decorar, né? Derivada, formato de é coisa. Não, mas tem outra forma de escrever isso mais simples. Eu não quero coisa muito longa, porque eu não vou conseguir. Eu adoraria que tivesse. Adoraria. É muito longo. É muito longo, né? Mas é o que é. Então vou ter que decorar isso, será? Eu tenho que memorizar? Eu não sei. É que, assim, se tu decorar esse caso, pode ser que ele cobre um outro caso, né? Derivada Por exemplo, terceira. tem outro parecido, vamos ver. Só que eu nunca soube o resultado desse aí. Tá. Mas eu mandei esse no WhatsApp agora. Vamos ver se Que eu é consigo. o número 4. Beleza. 4. A outra é de função composta. Essa parece mais simples, tá? Se cair uma dessa, ajudou. É uma derivada só. Então é só a primeira parte que eu fiz. De ordem, né? De novo composta. Então, de novo, tu vai ter uma função que depende de outra. E agora, tu sabes que se tu queres a derivada de f, que é o que ele está a pedir aqui, f de x vai ser o df. Como o f, né, é o g dentro da h, então pode dizer que é o dg de h vezes dh dx. Agora, como a gente está fazendo só a primeira derivada, não vai ter aquela soma de derivadas segundas que eu fiz. Porque não tem derivada segunda aqui, certo? Isso. Entendi. Muito bem. Então, agora, o que a gente pode fazer? Já temos alguns valores aqui.
problema é que a gente tem a função G. Aqui a gente não tem a função H. Deixa eu pensar. Ah, acho que tem que achar a primeira função H, não é? Deixa eu pensar um pouquinho. Aqui não dá para achar função, não dá para achar as funções aqui. Esse é o problema. Ok. Talvez tenha que fazer a derivada inversa aqui. Porque tu disse que entende que isso aqui, né, é o G do H, certo? Sim. A G, onde tem X, teria que pôr o H. Também já Sim, dá para fazer isso. isso. Já. Acho que dá para fazer isso aqui, então, olha só. Meio que é outra estratégia aqui. Aí no Sim. lugar do G, né? Como a Uhum. gente quer derivar o G em H, então, como a nossa função aqui ela é isso, então no lugar do X eu vou colocar H. Então vai ficar H ao cubo, que é a nossa função H, né? Mais Uhum. H. Tu estás derivando em H isso aqui. Uhum. Então, acho que é isso. Estás derivando em H, daí ficou fácil, né? Sim. Vezes dH dx, que é a função que tu já tens a resposta, né? Ele, pelo menos pro ponto que tu estás interessado, que é 2. Sim. Vai ser o que ele tá dando. 2. Isso. Então agora a gente tem que derivar isso, e aí vai ficar 3H mais 1. Porque a derivada de H ao cubo, 3H ao quadrado, desculpa. Sim, A sim. derivada de H ao cubo mais H é isso. Sim. 2 aqui. Só que agora a gente tem a função H normal, que no ponto que nós estamos a trabalhar é 1. Uhum. Está dizendo aqui, H normal é 1. Sim. Então eu vou colocar 1 ali. Ah, sim, tem razão. Então vai ficar 3 vezes 1. Quero mostrar com as cores aqui para tu estudares depois de onde veio cada coisa. Uhum. 1 ao quadrado, né? Que é mais 1. Opa, Uhum. Isso é 4, né? 8. Sim, é 8 total. Uhum. Vai ficar 8. Isso é complicado, sério. Uhum. É bem teórica, né? Não é muito simples, não. Sim, sim. Os Tem que detalhes saber matemáticos. bem a fórmula. Cada situação é uma situação. Sim, sim. Queria que desse para decorar com umas derivadas lá, mas aqui é meio entender a lógica, tá? De fazer as Sim. derivadas compostas. Ok? Ai, que triste. Se aparecer algo assim na prova, não sei. Não sei. Hum. E podemos fazer a número 6 dessa aqui, dessa página que eu mandei também? Sim, podemos tentar. Vamos lá. 6, deixa eu pegar aqui. A página que tu me acabou de me enviar. Sim, sim. Write the equation of the tangent line. É aquilo que eu estava te falando, né? Uhum. Então, tem que derivar. Uhum. Qual é a derivada do arco seno de 2x menos 1, né? Bem, Uhum. primeiro, antes de mais nada, já que ele está pedindo a equação de uma reta, tu tens que escrever de modo genérico o que é a equação de uma reta. No Brasil, a gente costuma falar assim, ioiô, mi, xoxô. Oh, meu Deus. Ioiô, mi, xoxô. Na prática, quem vai definir a tua equação é esses três aqui. Tá? Y e o x faz parte da equação da reta. Tem que estar lá para ser uma equação de reta. O y0 e o x0 são os pontos que tu estás, o ponto que tu estás a trabalhar, né? A coordenada dos pontos. Então tu já tem aqui o x0, ó. Esse é o x0. Para tu encontrar esse y0 é só pegar esse valor e jogar na função. Então tu tens que ver qual é o arcosseno de 2 sobre 4 menos 1. Então, isso é uma fórmula, né, que eu tenho que usar. Essa é a fórmula que tu tem que usar quando te pedir a equação da reta tangente, isso aí. Só que Ok. essa fórmula é a fórmula do secundário, né? A gente aprende isso lá no primeiro ano do secundário. Para vocês é no décimo, né? Décimo ano do secundário. Entendi. É a equação de uma reta. O problema não é ser a equação de uma reta ou não. O problema está aqui, ó. Esse é o problema. Para tu Entendi. encontrar isso, tu precisas fazer a derivada, tá? Uhum. Mas por hora vamos fazer a parte mais fácil. Colocar o x0 e o y0. Bem, aqui eu já também vou escrever que é uma derivada, né? É a derivada da função no ponto. Então tu tens que descobrir quem é a derivada, jogar o ponto, etc. O x0 é 1/4. Uhum.
ali no enunciado. E quem é o y0? Tu tens que descobrir quem é o arcosseno de meio menos 1. Qual é o arcosseno de menos 1 meio? Sim. Aí tu tens que pensar assim, o arcosseno de um número, o que é o arcosseno? Tu tens ideia do que é um arcosseno? Qual é o significado matemático de um arcosseno? Não, essa sei que é trigonometria. O arcosseno, ele te faz uma pergunta, que é o seguinte, qual é o ângulo que faz o seno ter o valor que está aqui dentro? Qual é o ângulo que faz o seno ter o valor que está aqui dentro? Então, se ele está a te perguntar qual é o arcosseno de menos 1 meio, tu queres saber qual é o ângulo que faz o seno ter a resposta menos 1 meio. Ah, Isso é um ângulo notável, tá? eu lembro dessas coisas. É o 210 em graus. É a função inversa do seno, né? Exato. Função inversa do seno. Então, é o que eu estou a dizer, né? O ângulo que faz o seno ter menos 1 meio como resposta é 180 mais 30 graus, que é 210 graus, então. Ok. Isso em graus. Claro que para tu passar para radianos, daí tem que fazer a conversão pela regra de 3, né? Sim. Não sei se tu te lembras disso, mas quanto que é pi é 180 graus. É isso, eu estou à procura disso, né? Eu tinha uma tabela assim no telefone. Não precisa de tabela, é só fazer a regra de 3 aqui. O que tu tens que lembrar é isso, tá? Pi é 180 graus. Se tu lembrar disso, a regra de 3 sai fácil. Sim. X, então, que é o ângulo que tu queres pôr ali, eu chamei de X, mas é o Y0, que é o valor que tu queres colocar ali em radianos, porque tu nunca colocas em grau, né, numa equação. Tem que se colocar em radianos. Vai ficar 210 pi sobre 180. Claro que tem uma forma de simplificar isso aqui, né? Corta, corta. O 21 e o 18, eles são múltiplos de 3, né? Sim, 3. Então vai ficar 7 pi 6. Pronto. Metade do serviço está feito. Agora vem a parte da derivada. Quem é a derivada de arcosseno de 2x menos 1? É isso que tu tens que dizer. Na tabela tem a derivada do arcosseno, a gente já trabalhou com ela hoje. Tem dizeres aí qual é? Queres que eu calcule a derivada disso? Exatamente. Não é exatamente calcular, mas é para ver se tu entendeu a lógica de como tirares a derivada da tabela, né? Sim. Notas que é basicamente tu... Não quero falar. Eu entendi. Eu quero que tu me diga. Eu quero que tu me entendi diga. mesmo, só que eu tenho que botar. É que eu não posso falar. Sim. Senão vai ficar extremamente não participativa a aula. Sim. Essa aqui é a derivada. Então, Sim, agora que tu isso. tens a fórmula aqui, tu podes me dizer como é que vai ficar a derivada do arcosseno, então. Bom, a derivada disso vai ser derivada de 2x menos 1. Que é 2, né? Sim, que 2 a dividir por a raiz quadrada de 1 menos 2x menos 1 ao quadrado. Perfeito. Derivou. Acabou. Derivada. Sim. É o que eu tenho que fazer, memorizar as fórmulas, porque eu entendo como se faz, só que eu na hora esqueço qual é a mesma fórmula. Aí depois eu lembro. E agora, para finalizar essa conta, a única coisa que tu precisas fazer é pegar aquele ponto, x igual a 1 meio, né? Colocares ali, e aí tu vai ter o m. Lembrando que a derivada aqui é justamente aquele m que vai lá na função. Sim. Então vai ficar 2, meio, né? Menos 1, 0. Então aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar 2. Ok? Sim. Então, para finalizar aqui, derivada é 2. Então, resolveu a conta. Essa aqui vai ser a equação da reta. Uau. Show, poxa, Lina, espero ter te ajudado, tá? Muito conteúdo, muito mesmo, muita coisa para decorar, para aprender. Muito obrigado, Lina. Sempre satisfatório escutar isso. Eu gostei muito do teu trabalho, é muito bom, explica muito bem.
Muito bem. Muito obrigado. Espero que você vá bem na prova e me avisa quando você fizeres e quero saber como é que você Tá foi, bom. beleza? Muito obrigada, muito Tchau, obrigada. minha amiga. Tchau, valeu. Tá bom, tchau, beijo.